Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos, meus irmãos presentes, irmãos ausentes. Estamos aqui, como fazemos todas as quarta-feiras, para darmos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Mas antes, nós vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece, aí sim retornaremos com muita felicidade para podermos refletir sobre a leitura desse livro maravilhoso que tanto nos instrui, que tanto nos mostra a valorização da vida. Eu vou pedir então a Sueli para ler a mensagem do Evangelho, tá, Sueli? E a Amália faz a prece para a gente, tá, Amália? Tá bom. Bom dia, então, a todos e que Jesus esteja presente nos nossos corações nessa manhã de quarta-feira no estudo do Memórias de um Suicida. Vamos iniciar, então, pelo Evangelho, no capítulo 19. A fé transporta montanhas, o item é o 5. Então, vamos lá. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo por que aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios, simplesmente a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Graças a Deus. Então, bom dia, queridos companheiros, queridos irmãos que nos ouvem neste momento, que possamos, com esse trabalho, esse esforço de desenvolver a fé, ou fortalecer a fé, né, a determinação, a perseverança, fazermos a nossa prece desta manhã tão abençoada de quarta-feira. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, no esforço necessário, devido, importante, para o fortalecimento de nossas almas, que começa na ligação contigo, Pai amado. Todas as manhãs precisamos de Ti, como alimento da nossa vida, que és. Que possamos mais uma vez, Senhor, amparados e sustentados pelas vibrações do Teu amor, do amor de Jesus,
do amor de Maria de Nazaré, patrona desse trabalho do Memórias, pelo amor dos nossos guias espirituais, dos benfeitores, das casas espíritas, que estamos todos reunidos, que possamos mais uma vez, Senhor, trabalhar, Senhor, incansavelmente, como Jesus nos ensinou e como continua fazendo, para que possamos segui-lo com segurança cada vez e sempre mais. Abençoe todos que nos ouvem, que buscam este momento, com essa intenção, com esse desejo de fortalecer a sua fé, de perceber até, Senhor, que já traz dentro de si essa virtude abençoada, mas que é preciso, Senhor, trabalhar para percebê-la nos pequenos e simples atos da vida. Permita, Senhor, que mais uma vez possamos realizar esse trabalho. Trabalho de estudo, de reflexão, em torno desta obra de vida tão abençoada. Que possamos mais uma vez unir-nos nos pensamentos e sentimentos e nos sentirmos irmãos, amigos, trabalhadores da tua seara. Nos sentirmos assim, Senhor, para que a alegria, a felicidade brilhe em nossos corações. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Permita, assim, Jesus amigo, mestre, amigo e condutor de nossas vidas. Maria de Nazaré, amiga incansável da humanidade, queridos guias espirituais, mas, sobretudo, Jesus amado, permita que, em nome de Deus, possamos considerar iniciado o nosso trabalho desta manhã de quarta-feira. E assim seja. Graças a Deus. Então, vamos voltar, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, né? Sempre é uma continuidade, porque nós estamos estudando direto os textos do Memória de forma continuada, sem resumi-lo, mas contextualizando. Então, vamos pedir aí para a Rita botar para a gente, né, Rita? E a gente vamos fazer a leitura. Espera aí, só um instante, isso, tá? Pode ler para a gente, ô Amália, por favor? Posso? Deixa eu ler aqui no meu... Isso. A minha apostila. Nós temos material escolar. Aqui, vamos lá. Uhum. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe da nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade,
Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócritos. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque, além, é unicamente sobre a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E serenos, nos postos que lhe competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada como rezavam os métodos da iniciação. Tocou o irmão Conde de Guzmán, tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa naquela noite achavam-se presentes. O seu pedido imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes no cumprimento do dever. Iniciaram-se, finalmente, os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor, incendiam sobre a mesa os arrebóis nível azulado emanados do alto, com as bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a nobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem, por instante, o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir sua origem, se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor
no giro que empreendemos através das desejadas investigações. Uma vez assestados, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitávamos tosco albergue, desapareceram os limites que os encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletir nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião, onde nos achamos, pois que os vemos, estão como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto. Muito lindo. Então, a gente vai dar... A gente tem que ler essa lição, eu pelo menos estou pensando assim, vou ler várias vezes para o início do nosso trabalho no céu. Exatamente. Eu tenho buscado ler para isso. Exato. Esse material, ele fica com a gente nem precisa carregar o livro grosso, ele vai ficando Não, com o meu a gente... está no tablet, o meu está no tablet. Isso aí. Mas eu tenho feito isso também, sabe? Eu tenho feito, você lembrou muito bem, eu tenho feito isso porque esse capítulo, ele é de extrema importância da valorização desse trabalho, que é um trabalho que é ímpar numa casa espírita. Eu vou convidar o grupo que eu participo a ler esse trecho aí. Vou convidar para a gente trazer na nossa mente o que é a responsabilidade de um ambiente, de um trabalho de desobsessão. Uhum, verdade, verdade. É isso mesmo. Então, agora a gente vai pegar a partir do momento que nós paramos semana passada, né? Porque nós trabalhamos bastante... Na página 8, né? Página 8. Isso. Nós trabalhamos bastante, na semana passada, a questão da desobsessão, junto com o estudo maravilhoso que o Hermínio Miranda fez. Então, nós fizemos um resumo, a gente vai voltar ao resumo, né, Sueli? Eu pedi para começar com a Sueli, elaborar... Não, como é? Desculpa, não estava chegando aqui. Leia para a gente. Eu engasguei aqui, Sueli, pega aí. Tá bom. Vamos pegar, então, do livro um pedacinho para a gente contextualizar. Esse pedacinho vai falar sobre elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação. Esse detalhe é importante, né? Ele vai elaborar aquelas, transformando numa cena o que ele está falando, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Como a gente tem importância na imagem, né? A imagem para a gente forma a ideia total, né? E aí esses espíritos que estão com grande dificuldade, eles precisam ver a imagem, precisam concretizar no pensamento deles a forma, sim. Essa questão da imagem, ela é muito, muito estudada por Kardec, lá na Gênesis, o capítulo 14, item 15. É óbvio que vocês vão dizer assim, nossa, como vocês falam no capítulo 14? Sabe por quê? É obrigação do médium conhecer o capítulo 14, que é sobre os fluidos. Então, lá no 14, 15, ele diz que os espíritos se comunicam por imagens. Ele elimina... o pensamento elaborado na alma, a alma que elabora o pensamento, e ela se materializa, chamada aquela que Gabriel Delany, Ernesto Bozano, desculpa, estuda lá no Pensamento e Vontade, é a ideoplastia do pensamento. Então, ela emite, por quê? O espírito pensa, impregna o cérebro,
Estou falando encarnado ou desencarnado? Eu estou falando memória, impregna na memória, memória no perispírito. Para o encarnado, ele passa para o cérebro. Para o desencarnado, fica na memória do perispírito. Os dois emite, irradia. Está lá no livro Leon Denis, Espiritismo e as Forças Radiantes. Não podemos deixar de ler esse livro também, As Forças Radiantes. Então, você impregna, pá. Como é que os espíritos vão fazer aquela leitura? O pensamento entra na onda, do fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal é o que leva o pensamento, da mesma forma que o ar leva o som. Aí os outros espíritos, o encarnado vai captar tudo pela glândula epífise, por ter o corpo físico, né? Ela é a antena que capta. O desencarnado capta pelo próprio perispírito, capta as imagens. E aí cada um vai decodificar de acordo com o seu entendimento, com a sua evolução. Desculpa, Sueli, ter dado... Vamos lembrar... Fala. Vamos lembrar que a sala, quando ele diz que a sala foi toda irradiada, ela já está toda impregnada desse fluido para facilitar o andar dos pensamentos, o direcionamento dos pensamentos. Está todo nessas ondas, né? Não é uma coisa estática, é algo, um trabalho mesmo, de ondas, de fluido, de pensamento. Essas cenas lembram a cinematografia, que forma imagens para passar para nós. Tanto que é neutro, né? Tem imagens de vários tipos de coisa, sensuais, de terror, e tem os filmes que são passados para a gente que eleva, que sublime. Então, você vê que o americano não só se impôs no mundo pela arma, não. Ele se impôs pelo cinema. Que eles são produtores contumaz de filmes, de imagens, de vários Criam tipos. cenas, né? Criam cena. Só esse link que você falou, sabe, Sueli? Peguei esse gancho. Só para a gente ver a gente tem que também lembrar, o Leon Denis nos alerta muito no problema do ser, sobre a imagem que você está mostrando no seu perispírito, principalmente na hora do dormir, no sono. Então, quando você, antes do sono, você está ligado a imagens do bem, de fraternas, obviamente que fica impregnada no seu perispírito. E você desdobra... O pensamento é criador, né? O pensamento não para de criar imagem. Né? Não é, Amália? Ao contrário, quando você filme de agressividade, de violência, de terror, fica também impregnado no seu perispírito. E, logicamente, você vai para o local em que você está afinizado. Arrasta. Não é? E você vai ser arrastado para aquele ambiente. Então, é fundamental. A prece, toda essa proposta, na hora da emancipação da alma, ou antes da emancipação da alma, é importante que você equilibre para formar boas imagens em torno do seu perispírito e migrar para o local e também ter sintonia com os espíritos afins, né? Óbvio, porque se tiver só com imagem de agressividade, violência e sexismo, etc., você vai estar ligando e sintonizando com esses espíritos afins, né? Esse é um cuidado que sempre nos alerta. Isso, Eli, não tem pensamento. Você, às vezes, passa por uma imagem ou um pensamento que fica tão forte na tua mente, você se sintoniza tanto com aquilo, que daqui a pouco você quer tirar ele da sua cabeça, você tem dificuldade. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de pensar nisso. Isso. Foi, vamos dizer assim, a força que você deu no momento em que você sintonizou com aquela imagem ou com aquele pensamento. Então, e é difícil a gente tirar, por causa da nossa imperfeição, das nossas dificuldades, né? Então, não é fácil desvencilhar deles. Por isso, o esforço que a gente tem que fazer, o esforço, prestar atenção no que pensamos, nas imagens que criamos, porque, querendo ou não querendo, a lei de sintonia, como diz Emmanuel, no campo do pensamento, a lei de sintonia, a lei de atração e sintonia são fatais. Então, não adianta você querer dizer que não foi.
Foi. Agora imaginemos esses suicidas que têm essa cristalização do pensamento. Então, como eles estão repetindo a proposta, o próprio momento do suicídio, eles têm uma grande dificuldade de modificar o pensamento, apesar de já ter sido tratado lá no plano espiritual pelo hospital. Então, a necessidade deles virem para cá, para eles perceberem e começarem a entender. O problema é entender para modificar, né? Esse é um caminho para você entender que você é um espírito, que você precisa e tem a necessidade de aumentar a sua qualidade do seu pensamento através, logicamente, da elevação moral. Então, é esse impasse que eles chegaram aqui, né? Porque eles continuam nesse processo de cristalização. Então, quando eles vêm agora para a casa espírita, é justamente para modificar essa ideoplastia do pensamento, modificar a qualidade do pensamento. E aí a gente percebe assim que eles vão ter um cuidado, esse cuidado dessa equipe é fabuloso realmente, né? É a gente trazer realmente para a nossa casa e ver que precisa de amor, precisa de fé, precisa de todo um trabalho de dedicação para auxiliar. Caso contrário, muitas vezes, se você estiver desequilibrado, você vai traduzir esse mesmo pensamento seu. Então, o equilíbrio do médium, nesse momento, como ele fala aqui desde o começo, há que ter muito equilíbrio, né? Então, a gente está colocando aqui já no livro, todos esses trabalhadores já tiveram os técnicos, todo o trabalho de competência, organização, para trabalhar com eles, mas mesmo assim eles continuavam. É bom lembrar isso, é bem lembrado isso. Com muita dificuldade, né? E mesmo assim, e por isso eles estavam distribuídos em campos diferentes dentro do hospital. Tinha o hospital, que tinha o tratamento de todos eles, e tinha o isolamento. O isolamento é por quê? Porque esses espíritos estavam tão comprometidos com esse tipo de pensamento repetitivo que poderiam contaminar, né, os encarnados, e também lá tinha mais grave. A gente lembrando de Jerônimo, que saiu, já estudamos esse capítulo, o Jerônimo ele foi reincidente, ele foi na teimosia, no estado moral dele de rebeldia, ele confrontou a direção, né? Exigindo ir ver a família, e teve todo aquele desgosto de perceber que ele tinha sido também o responsável por toda essa situação ruim em que a família dele se encontrava, e ele chegou o perispírito dele, ele como desencarnado, ele piorou o seu estado, a tal ponto que ele teve... Chegou às raias da loucura, né? Chegou às raias da loucura. E foi para o manicômio, que é um outro departamento, então, do hospital. Então, nesse caso, aí ele precisa ser tratado separado do grupo. Então, são grupos diferenciados dependendo do estado moral. Então, essa responsabilidade, enquanto nós encarnados continuamos esse livro assim que alerta a gente, né? Para a gente melhorar. Se estiver ruim, modifica seu pensamento. E aí, no livro, tem só para concluir aqui, no livro tem esse pensamento aqui, descrito assim: eles permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, como nós ainda temos, hein? Inércia mental, na preguiça. Em vez de a gente procurar, buscar, melhorar, sair daquela... Às vezes, depressão é isso, é inércia mental, não quer sair. A preguiça mental, a comodismo mental, é um comodismo mental, você não quer sair daquilo ali. Exato. É um comodismo. Para que eu vou sair? Tá tão bom isso aqui. Não é? Às vezes não tá bom, mas ele não tem a força que ele precisa. Ele não enxerga que aquilo não é produtivo, não é progresso, mas ele não enxerga. E aí eles estavam como o livro está nos dizendo, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso, porque depende da sua força.
é facultativo, você escolhe, né? A palavra facultativa é de escolha. A escolha é sua de sair desse progresso. Depende da vontade. A vontade, a maior e mais importante potência da alma. Então, eles estão permanecendo ali, isso fala muito para a gente. Quando a gente permanece ali, a princípio, é por falta de vontade. Depois a coisa se agrava e aí fica fisiológico e aí precisa de tratamento. Mas inicialmente a gente tem que sair do momento de tristeza, sair mesmo, como o Leoneni está nos convidando, sai dali, vai para a floresta. Sacode a poeira, sacode a poeira, sai. Não é? Inicialmente é importante para a gente acordar. Depois, quando já está mais agravado, aí vai precisar de tratamento. Aí a gente, por vontade facultativa de progresso, a gente precisa acordar para isso, né? Então, a partir disso, tornara-se urgente despertá-los para a realidade que se recusavam, mais inconsciente do que consciente, para enfrentar. Agora já é inconsciente, já passou para o perispírito, já marcou. É isso que a gente não tem que chegar lá, né? Acho que a Rita quer falar antes de eu falar de videoplastia. Bom dia aí para todos. dia. Chegou uma pergunta aqui para a gente de Caxangá, Suzano, São Paulo, da Ana Rosa. A Ana Rosa quer saber qual a diferença entre simbiose e forma de pensamento na ciência espírita. Olha, vamos ver forma-pensamento. A forma-pensamento, ela já lógico, tinha sido identificada por Kardec, mas ela é muito utilizada a partir de forma mais intensa. A base está lá no Livro dos Médiuns, lógico. Mas logo depois o Ernesto Bozano ele fez um livro pequeno, mas muito profundo, muito cheio de conteúdo, que é Pensamento e Vontade. Então, no livro Pensamento e Vontade, ele estuda justamente sobre isso, que é as forças ideoplásticas. Então, nas forças ideoplásticas, que é no capítulo das forças ideoplásticas, ele começa a estudar a partir de uma experiência. Vou falar rápido, tá? A partir de uma experiência de pesquisadores onde ele estava envolvido, aonde um rapaz visitando, tentando vender uma Bíblia para aquele... Bateu a porta mesmo, ele relata isso com detalhes, mas vamos direto ao fato. Então, ele tentando vender a Bíblia, ele falava muito no capeta, no diabo, que tinha tridente, tinha rabo, então ele relatava aquilo ali para combater, dizendo que contando a história lá, a importância de se ter a Bíblia, de comprar a Bíblia. Beleza. Quando ele saiu, o médico que estava lá na casa, conversando, estudando, iam começar a estudar. Ele começou a dizer que ali tinha 3 espíritos. Só que na observação melhor, no relato do médium, ele foi colocando que os 3 espíritos eram os 3 espíritos que aquele rapaz tinha traído para ali. Depois eles começaram a observar que não era espírito. Aquele rapaz, ele falava aquilo com tanta veemência, com tanto vigor da alma, com tanta força mental, que ele construiu aqueles 3 demônios que ele falava, aquelas 3 mitos, né? E ali ficou em forma... O que é? Forma pensamento. Eliminou o fluido mental, eliminou a substância mental, construiu, moldou aquela substância mental por causa da veemência do pensamento, ele tinha muita convicção naquilo ali. E aquelas formas, elas ficavam repetindo. O que eles viram que não era espírito? Porque eles não eram autônomos, eles ficavam repetindo os mesmos gestos que o rapaz falava. Então, a partir dali, começou a se estudar mais intensamente esse material mental, esses fotos mentais. Então, viu-se que isso aí forma imagens. Em 68, aí depois só que Kardec, quando criou, quando inaugurou, não, ele fez a edição do Céu e Inferno, Céu e Inferno, não, desculpa, da Gênese, na verdade, ele já falava sobre essa forma pensamento
nesse capítulo que nós estávamos falando, no capítulo 14, o item 15, que ele fala que os espíritos se comunicam por imagens. Então, só depois, a partir de 1875, 80, foi que Ernesto Bozano veio utilizando essa comunicação, essa instrução de Kardec em relação a essas imagens. E aí ele vem, vou encerrando para vocês também ajudarem a falar, ele vem falando que tudo que a gente pensa, por exemplo, ele diz que existe forma gráfica do pensamento. Ele diz que a raiva, você elimina a raiva em forma de flechas. Ele fala que aquela pessoa muito, muito apegada às coisas materiais, ele elimina aquele pensamento e forma uma imagem em forma de uma garrinha, assim, ó, querendo pegar as coisas. Aí ele vai nesse livro, vocês podem verificar tudo isso que eu estou falando, que é um livro base para vocês estudarem essa forma de pensamento. Ele entra na forma do pensamento, com mais detalhes. Agora, eu vou passar para elas, porque ele faz duas perguntas. Forma pensar, isso é forma de pensamento. E a simbiose. Simbiose, tá? A Sueli. Simbiose é biológico, esse termo, né? É biologia, né? A simbiose é um tipo de associação entre dois seres vivos. Associação, isso. E eles, um depende do outro. E essa é uma característica importante, eles não podem viver separados. Então, na natureza, a gente vê casos de simbiose, por exemplo, os animais mamíferos grandes, eles têm muitos carrapatos, e aí os passarinhos ficam sobre eles, e eles fazem um tipo de simbiose. O passarinho se alimenta, o mamífero se auxilia. Então, é um tipo de simbiose. Tem um outro tipo de simbiose que é bem exemplo sempre para a biologia, que é líquen. Líquen são em árvores, tem umas manchas assim, meio esbranquiçadas, né? Esbranquiçadas e crespinha. Essa mancha, que é característica de quando está boa a qualidade do ar, é uma associação de alga com fungo. Forma um outro ser vivo, que eles se associam, eles se ligam e um não pode viver sem o outro separadamente. Se alimentam, né? Se alimentam e trocam, exatamente. Então, se a gente associar isso com o espiritismo, a gente vai entender que quando você necessita do outro, forma um pensamento em relação ao outro, e o outro também. Essa relação de dois seres vivos, simbioticamente, um trocando com o outro, pode ser uma obsessão, mas por vontade ali, né? Por vontade própria, sempre por vontade. Isso daí é sintonia, questão de sintonia. Então, é uma troca entre os dois, tem interesses, o obsessor se interessa, ele vai ganhar valores, a vaidade dele, ou o objetivo de prejudicar porque foi prejudicado, e quem está sendo prejudicado aceita. Então, é uma simbiose quando há uma troca na mesma situação que a ideoplastia. Então, um deles vai aproveitar aquela situação, forma uma imagem, mas sempre tem uma troca. E passa a alimentar em você, você cria o pensamento, né? Sintoniza com o outro, e ele passa a te dar alimento para você não tirar mais aquele pensamento, você alimentar, viver daquilo. Então, você cria uma dependência de viver da vibração do outro, alimentando. Então, eu acredito que é aí que cai na subjugação, na fascinação, né? Essa alimentação psíquica, né? Fluídica, é tudo aí, magnética. Por isso, a vigilância que a gente tem que ter conosco mesmo, com o nosso pensamento. E a busca, o que você busca? Presta atenção, porque a gente cria esses mecanismos, né? A gente se envolve com eles e depois cria dependência. Isso entendeu? Então, vamos avançando. Rita, eu acho que a próxima, você está querendo que a gente viaje próxima? Acho melhor depois, tá? Era isso? Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Tem, mas vamos avançar no estudo, que a gente responde sobre essa outra aí, tá? Tá bom. A gente vai responder. Obrigada. Sueli, continua lá no nosso...
Tá bom, então a gente vai falar agora, vamos estudar o livro Do ABC ao Infinito, que é do José Naufel, exatamente esse daí, que vai nos falar sobre o mecanismo de ideoplastia que a Helena... Que já foi até muito explicado aí, né? Já foi até muito explicado aí. Exatamente. Né? Ele fala assim, a ideoplastia resulta dos mesmos princípios físicos relativos às vibrações e ondas mentais que interagem com os fluidos ou matérias primordiais. Ao pensar, a mente vibra e irradia as vibrações ou ondas que se propagam na matéria do plano mental, criando formas, pensamentos ou imagens, moldes, que emitimos e se propagam na atmosfera psíquica que nos circunda, a psicosfera, e pela qual somos responsáveis. Foi o que a gente já falou aqui. A transmissão através do fluido cósmico universal é a vibração do fluido cósmico, e se tiver adesão do outro, então ele forma, é a questão da sintonia, mas a gente sempre forma, o seu pensamento vai formar uma forma, né? Como diz o Rosano. Vai nos dizer, vai fazer formas mesmo de garra, vai fazer forma de dinheiro, porque é característica do seu pensamento. E por isso os espíritos nos identificam, porque a gente tem formas aqui que fazem, são a questão da ideoplastia, formam o seu caráter moral. E no mundo espiritual eles nos identificam pelo seu caráter moral. As formas, pensamentos que a gente emite, de raiva, de inveja. Então, eles nos identificam assim. A gente está no Big Brother, não engana ninguém, não, né? Duas fontes que me ajudou muito a entender essa questão. Eu também não entendi esse negócio de forma, pensamento, não. Que forma, pensamento tem vida. São duas fontes que me ajudou muito. Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, que já foi citado aí pela Helena, e Recordações da Mediunidade, com a dona Ivone, quando ela relata toda a história do Pedrinho, né, daquele espírito Pedrinho, né, que ela mergulha no... Olha só que espetáculo, né? Ela mergulha no campo mental, psíquico dele, né, para ela poder trabalhar toda aquela forma, pensamento, que ele vivia daquilo. É até como uma simbiose, ele vivia daquilo. Ele se alimentava toda aquela criação mental que ele fez, da casa, dos animais, das vagens. A dona Ivone teve que adentrar o campo mental dele para ela poder ajudá-lo. Olha que espetáculo. Aquilo ali me ajudou muito. Nossa! Recordações da Mediunidade. Ele criou uma cidade. Aí, quando a gente vai entender a questão do Céu e Inferno, lá no Céu e Inferno de Kardec, que ele vem dizendo, não existe o inferno, é a criação mental. É um verdadeiro inferno. Cada criatura vai se unir no local que cria uma cidade. Quando o Mesmer, lá na Revista Espírita, o mesmo espírito mesmo, não o mesmo encarnado em 1779, não. Ele se comunica com Kardec, lógico, né? Ele até tem mensagem. Não? Ele diz o seguinte, cada cidade ela é construída, antes de se criar as fábricas, as escolas, os jardins, as praças, as casas, elas são construídas, o molde da construção dessas cidades é construído em cima do fluido eliminado por cada habitante. Então, se a tua cidade não é bela, se a tua cidade é resultado de cada habitante, ela foi construída em cima do fluido eliminado, isso é muito importante, que os engenheiros pegam aquele fluido de acordo com o ritmo daquele povo, conforme eles vão melhorando a cidade. Olha a lei da atração, olha a lei da atração, a lei da sintonia, está tudo aí. Então, esse estudo de hoje é muito importante. A pergunta foi feita até antes da gente trazer o estudo. Isso foi interessante, eu não quis nem trazer o que estava aqui, eu quis ir direto na fonte, que eu tenho certeza que essa obra do ABC ao Infinito são 5 volumes. É maravilhoso esse autor,
ele é muito, o José Naufel, ele é muito preciso, ele vai direto na obra e podem procurar, vocês vão gostar muito de estudar também, que a gente traz vários autores, né? Mas vamos aí também a André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, que ele também vai falar sobre isso. Leia para a gente, Sueli, por favor. Helena, só antes, que tem uma pergunta aqui ao vivo da Denise Zanola, que tem a ver Denise, com a questão do pensamento e da... tá bom, pode botar aí. Então, ela comenta assim, que esclarecedor formas de pensamento, que até são usados em alguns desenhos e filmes. Sim, e aí ela pergunta, atualmente, há esses mecanismos em nossos jovens, como cortar isso? Cortar isso, olha... educação, educação evangélico cristã, moral. Exatamente. Olha, direcionar o pensamento para o bem. Quando a gente coloca, Denise, todos que estão nos ouvindo, sem querer polemizar, pelo amor de Deus, quando a gente coloca aqui na Casa Espírita, é bom os jovens lidar com a música, é muito bom, mas o jovem só que tem que ter o estudo. Porque senão a questão fica muito só voltada para a questão emocional, porque a música ela puxa muito para o nosso emocional. A gente tem no Daniel Custódio musicoterapia, a gente sabe o quanto a música afeta o cérebro. O estudo de ontem, do programa que a gente faz sobre atendimento à pessoa com deficiência, principalmente a gente está enfocando muito o autista, mas a gente atende outras patologias. Então, foi colocada lá como e que área do cérebro, que é principalmente a música de Mozart, a de Beethoven, a gente foi colocado experiência que tem de uma cientista que está fazendo com a música, eu acho que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, me corrija se eu estiver errada, com células cancerígenas, e ali quanto que ela vê a reação da célula quando coloca a música, que eu acho que é a Quinta de Beethoven, essa música. Isso é muito importante. Mas para a questão de pensar, de mudar pensamento, de refletir, tem que ter o conteúdo doutrinário. Conteúdo doutrinário. A doutrina espírita é uma filosofia e uma ciência. Enquanto filosofia, tem consequências morais. Então, existem muitas filosofias pelo mundo, mas a filosofia espírita, ela é o consolador prometido. Então, não vamos ter dúvidas disso, vamos trazer para o jovem que tenha arte, a gente valoriza demais a arte, tanto que Leon Denis tem espiritismo na arte. E a Denise estuda isso, ela estuda lá naquele programa da quinta-feira. Exatamente. Então, Denise, de qualquer forma, é a mesma coisa, se estuda a arte, mas a gente estuda a arte na perspectiva espírita. O jovem, ele pode sim trabalhar a música na casa espírita, mas o foco, o principal é o conteúdo doutrinário. Fala, Mária. Então, eu me lembro, não posso esquecer isso, de uma avaliação feita com o Espírito Baltazar, exatamente com relação a isso, as músicas. Não, porque tem que ter música, negócio dos encontros. Não, tem que ter música, tem que ter isso, tem que ter. O jovem precisa se distrair, parará, para atrair o jovem. Aí Baltazar disse, nossos jovens são espíritos, não são animais para serem distraídos. Eles precisam, desde o berço, conhecer a doutrina espírita, aprender a raciocinar com a doutrina espírita. Por isso a evangelização desde o berço. A nossa evangelização desde o berço não é musiquinha, não é botar musiquinha para a criança dormir, para distrair a criança. O evangelizador fala de Jesus, fala da doutrina, porque são mentes espirituais, são espíritos adultos que estão num corpo infantil. Eles precisam direcionar. Então, como que a gente vai trabalhar essa mentalidade dos jovens, né? Tem que trabalhar a doutrina, ensinar a doutrina, a fé raciocinada. É claro que a gente não vai desvalorizar a música, mas tem o momento da música.
Tem que ter o momento da música e o momento do estudo. E outra coisa, é óbvio que aquela música onde você pega o conceito doutrinário e faz a música em cima é uma outra história. É outra história. E é usar o conceito de forma criativa. O próprio Rossini, desculpe eu entrar aqui, agora já que está falando da arte, o próprio Rossini, se não me engano, está no Espiritismo na Arte e está em obras póstumas. Quando ele vai falar da música espírita, ele diz assim, eu não sou espírita, lá na época, mas o espírita não valoriza ainda a música espírita. Sim. Entendeu? Por quê? Porque não coloca o conteúdo da doutrina na música, tem que colocar o conteúdo doutrinário na música. Ele mesmo está lá, ele leva a gente a pensar isso. Tanto que o próprio jazz, que o jazz ele não é de origem africana, ele é de origem americana mesmo, porque era uma música, era o canto que os africanos, na religião que eles se absorveram, então, criou a música, surgiu a música gospel. E a música gospel, dali saiu o jazz, tem até literatura falando sobre isso. Mas o que eles cantavam? Eles cantavam louvor a Deus. Era só louvor. Eles cantavam assim, aquela dor deles, agradecendo, louvando, dentro do conceito deles religioso. Enfim, vamos voltar lá, né? Não sei se a gente atendeu a Denise. Mas a gente vai continuar. Aí a André Luiz também traz um conteúdo muito bom a isso, Eli, para a gente, em relação a essa questão ainda das cenas que serão criadas na conversação, no diálogo com esses espíritos. Sim, ele nos fala... deixa eu ver se está. Sim. André Luiz nos fala no mecanismo da mediunidade. Toda partícula de corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do espírito. Veja bem, aí ele está falando que está dentro da gente mesmo. Não vem de fora, não. São coisas internas, isso que a gente precisa disciplinar. Através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo as radiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Qual acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressa. O André Luiz, ele sempre faz essa comparação do nosso mecanismo, do nosso pensamento, com a eletricidade, com o magnetismo, com forças da física propriamente dita. Então, ele compara isso, é uma comparação, obviamente, que isso daí é quintessenciado, a gente não tem uma definição. Então, ele dá essa definição, que o seu pensamento vai formar, comparativamente, fótons da luz, da eletricidade mesmo, né? Então, ele vai encontrar aquelas que são afinizadas, né? Então, mais uma vez aí reforçando uma corrente mental. Essa corrente vai se ligando, né? E é por isso que a gente precisa ter esse cuidado novamente com o nosso pensamento para sintonizar exatamente com o que você está querendo mudar, né? Qualificar o seu pensamento. É por isso que a gente precisa. E aí, no livro As Forças Radiantes, quando o Leon Denis vem falar da descoberta da eletricidade, ele diz que ela nunca mais o homem deixaria de pensar, porque ela está em tudo. A eletricidade, ela está em tudo, essa energia que conduz o mundo. Ela está em tudo. Isso é verdade. A gente vai ver que esse final... Aliás, ele diz que ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus, está lá no livro. Ela vem de Deus. A lei divina, né? Da lei. A gente vai ver que a gente continua aqui com o André Luiz, onde ele vem aqui, o fenômeno se opera por por autossugestão ou por indução hipnótica. Aí, ele mais à frente, ainda com o André Luiz, e é assim, ainda em André Luiz, que
entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas. É natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médios, como também dos companheiros que eles comungam tarefas e experiências, estabelecendo os problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. Aí ele traz uma outra definição de forma-pensamento que vale a pena a gente estar vendo, que agora aqui a gente está entrando bastante com o André Luiz, porque ele é muito preciso nessas definições, aí a gente vai ficando mais esclarecida no que Kardec fala, nessa comunicação por imagens, o que Ernesto Bozano trouxe para a gente. Aí a gente pode ver isso, Eli, nesse 1.34, que são as formas de pensamento. Tá. Está bem preciso aqui, realmente. Ele fala assim: todas as associações que acontecem no universo obedecem a princípios mentais exteriorizados em todas as direções por telementação ou simples reflexão. E seja o caso de o acasalamento. E seja o acasalamento de insetos ou a comunhão de espíritos. Quando alguém emite uma ideia, essa ideia de imediato reflete as congêneres e elas se associam, formando feixes que se engrossam e se dissolvem segundo esse alguém e seus pares sustentem e permaneçam aumentando o fluxo mental ou o desliguem do campo mental. Desse intercâmbio de projeção de forças mentais, iremos encontrar as formas pensamentos, caracterizadas por construções da alma ou das almas, que trazem compulsoriamente liberdade ao nosso passo, ou escravidão, segundo tenhamos optado pelo bem ou pelo mal. Aí aqui ele está falando precisamente o bem, construtor de estradas para o progresso espiritual, ou o mal é um labirinto para o qual adentramos e cuja saída ou atalhos desembocarão sempre em planos inferiores. É um alerta preciso. Então, a forma pensamento é esse feixe que você pode controlar pelo seu pensamento. E a gente precisa estar alerta para isso. Como você e aí, para criar essa simbiose, né, como foi colocado aí, a gente não pode esquecer das qualidades do perispírito. Plasticidade, elasticidade, todo aquele, né, penetrabilidade, né, toda essa matéria-prima tão especial que é o perispírito. Penetrabilidade, não podemos esquecer, né? A plasticidade é que forma os desenhos, né? Forma os desenhos que o Bozano fala. Tudo é o perispírito. Que fazem forma de pensamento é graças a essa propriedade do perispírito, que é a do perispírito. Hein, Sueli? É graças à expansibilidade, que é o caso de expandir, graças à penetrabilidade e a essa que você falou, a plasticidade ou elasticidade. Exatamente. Aonde vai seu pensamento, vai seu perispírito. Aonde vai seu pensamento, vai seu perispírito. Né? É a extensão dele. Isso. Vamos lá, então. Olha só, gente, olha quanto estudo, quanto aprofundamento. O que nós estamos aprofundando? O texto lá do Memória. Elaborá-los e transformá-los em cenas, voltando lá, só para a gente estar lembrando, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Então, cria-se essas cenas de acordo com a necessidade de cada um, para poder resgatá-lo, porque a mente deles estava presa no momento do ato. Estavam fechada, né? Fechada, num circuito fechado ali, que é
a cristalização de ideias, que é o engessamento de ideias. Então, mesmo eles indo para o Hospital Maria de Nazaré, mesmo com todo aquele cuidado que Teócrito e toda a sua equipe tiveram, não foi suficiente para alguns. Olha a importância da casa espírita. Eles são necessários trazer para uma casa espírita, para a sessão de desobsessão ou atendimento espiritual, conforme queira falar, com todo esse trabalho que existe da espiritualidade. Então, nós estamos especificamente... Então, Helena, não basta estar desencarnado, que era o que acontecia com eles. Não basta estar desencarnado para se entender espírito. Eles ainda não se entendiam como espírito desencarnados. Eles estavam ainda vivendo como encarnados. E na cena, no ato, porque no ato é o crime, no ato que ele tira a própria vida, que ele nega a Deus, ele nega o instinto de conservação, porque para você tirar a sua própria vida, você tem que passar pelo instinto de conservação, gente. Não é coisa fácil, não, tá? Você tem que fazer um esforço muito grande para negar a sua própria existência. O cérebro é preparado para você só desencarnar de forma natural, pela desagregação natural das moléculas, que é a extinção do fluido vital. Com o fluido vital ali agregando as moléculas e você querendo destruir aquilo ali, você também faz uma destruição na sua própria mente, no seu próprio pensar Deus, pensar seu Criador. Então, é um trabalho muito grande para depois reeducar, reabilitar. Que aí é que a gente está falando aqui de reabilitação, não de condenação, não de culpa, mas de ser responsabilidade. Quando a gente fala responsabilidade, a gente chama-nos a nós mesmos e o outro para pensar você enquanto criador, enquanto criatura. Enquanto criatura, você pensa no seu Criador. E aí é o processo, pela misericórdia divina, desses espíritos. A casa espírita tem uma importância muito grande. Nós, médium, temos uma importância muito grande. Então, não tem jeito, a gente tem que fazer sacrifícios mesmo. Falou médio, falou sacrifício. Não adianta querer ser médio e achar que não vai abrir mão de nada. Vai abrir mão, sim, pelo benefício que nós somos, aquele que no passado cometemos... Nossa autoeducação também. Todos nós vamos nos educar. Aí a gente vai avançando, né, Sueli? Avança aí para a gente, Sueli, por favor. Ainda é André Luiz, né? Hoje a gente está atacado. Mais André Luiz. André Luiz. Mas é muito importante, né? Esse espírito está nos ouvindo e pela irradiação do pensamento, ele sabe o quanto ele beneficiou toda a humanidade. A humanidade com esses estudos. Agradecemos a André Luiz e Chico, né, que foi médio de André Luiz. Segue para a gente, Sueli, por favor. Não estamos aqui no problema do ser, não, Rita. Nós vamos para o André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22. Nos fala assim, André Luiz, com relação aos trabalhadores do plano espiritual, a tarefa do passe possui exigências mais rígidas, conforme esclarece Anacleto. Ele vai falar assim, Anacleto. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? André Luiz faz essa pergunta. E Anacleto responde, sim, explicou o mentor amigo. E ele continua, na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental, e ele continua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Os estudos tudo se encaixando, né? Então, muita concentração, muita concentração.
Então, essas qualidades, essa responsabilidade que ele está nos convidando a manter durante um trabalho quanto esse, da mediunidade. Mas, particularmente, quando você trabalha na desobsessão, que você vai ter que mostrar sua elevação moral, apesar da gente ainda ter dificuldade. Mas esse exercício é um exercício que o médium tem que se impor. Caso contrário, ele não está habilitado para trabalhar. Né? Ele Exatamente. Olha, aí está falando do médium, não de incorporação, mas do apoio. O apoio é de extrema importância. Está aí a Amália que pode me ajudar. E a gente agora, depois que a Amália falar, a gente vai fazer um link com a pergunta do Lucas, já onde ele falou, o médium pode ser isolado? Vamos ver, a Amália vai falar um pouco sobre isso aqui, para a gente já ir respondendo o Lucas. Porque o André Luiz, nós trouxemos essa definição aqui de Anacleto para a gente ver a importância do médium de apoio nesse momento aqui, porque ele que vai dar o passe. A importância da concentração ali, na hora da desobsessão, porque nós estamos estudando a desobsessão, tá, gente? Isso aqui é um estudo de desobsessão. Então, nós falamos... Aliás, essa aula tinha que ser dada lá no grupo de médios, no grupo de trabalhadores. É muito importante, gente, é muito importante. Não é isso, Rita? Concorda? Eu ia falar isso agora, Amália. Amália, você leu meu pensamento aqui atrás da tela, que eu ia falar assim, eu ia escrever aqui no chat privado. Amália, dá essa aula para a gente lá no grupo. Eu ia escrever isso aqui agora para você, porque realmente me remete a isso. Porque isso nossa, seria ótimo, né? Tem que sugerir a Deusa, que ela que é condutora disso aí, mas muito importante isso. Mas isso aí também, gente, tem uma... Anália, só um minutinho, rapidinho. Tem um momento que é muito comum de acontecer, não como aula, mas como conversa, que é da avaliação. É muito comum, nós que fazemos direção de sala, na hora da avaliação, o pessoal começa a falar, às vezes tem dúvida, olha quanto material, a gente não vai dar aula, mas a gente pode informar. Lê esse texto, não é dizer, lê o livro, mas vamos diretamente, que está aqui o capítulo. A gente fala, a gente mata a cobra e mostra o pau, tá? Está aqui o capítulo de onde saiu isso. Então, a gente pode ter esse material. Gente, dá uma lida lá no Memória, nessa parte, no Ernesto Bozano, dá uma lida lá em André Luiz, especificamente sobre esse assunto. Fala, Mária, desculpa ter interrompido. Então, essa questão aqui... como ele diz ali, o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à esterilização das faculdades radiantes. Quer ver, ele está falando do desencarnado, agora imagina o encarnado, né? Então, é uma coisa muito séria, porque às vezes você cochila na hora, você tá tão concentrado que você cochila, não pode cochilar. Né? Então, tem que ter muita atenção para manter um padrão. Gente, é lidar com forças, e forças do bem. Para você lidar com forças inferiores, não tem trabalho, você tem facilidade, mas com forças do bem, curativa, trabalho para equilibrar mentes, é muita responsabilidade para nós precisamos muito estar atento a isso, não podemos vacilar, e considerar o esforço dos guias, meu Deus, como eles se esforçam, né, para nos utilizar até como ferramenta capenga, mas a gente tem que ter essa visão, esse esforço, né, e para isso nós precisamos realmente, como disse Baltazar, estudar fluido magnetismo, estudar pensamento e vontade, né? E outra coisa, a responsabilidade do trabalho. Nós não estamos ali para atender às nossas carências. Naquele momento, nós somos ferramenta de trabalho na mão dos benfeitores, para atender a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, porque através desse entendimento nós estamos sendo atendidos e estamos aprendendo. É assim que eles contam conosco, né? Então, é uma seriedade muito grande mesmo. E precisamos todos
estudar esse trechinho aí. Eu vou... Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vamos ficar tranquilos para estudar bem isso aqui, que já me mandaram aqui três ligações. Por favor, não terminem hoje. Realmente, nós temos muito bom. Nós vamos fazer, porque tem muito conteúdo para baixo, e a gente vai trabalhar bastante essa questão, que ela é muito importante. Então, a gente vai dando continuidade devagar. Aí, assim, de André Luiz, a gente entra com o poder fluídico da prece, que olha quantos elementos. Primeiro, a gente viu o elemento, o dialogador, que é o dialogador que vai fazer aquelas imagens, né, na hora de dialogar, ele vai criando as imagens mentais. Lá em cima foi falado, o diretor da mesa, o diretor da sala, ele que tem que estar ali atento, que vai se formar, vai se fazer um filme, vai se criar uma cena ideoplastizada. Depois ele vem trazendo para a gente a importância do passe na hora. Olha a necessidade do equilíbrio do doutrinador e do diretor. A Romeu e Alceste é que vão trazer o pensamento que vai ajudar, e eles precisam estar aptos a captar esse pensamento para poder passar para os espíritos. Exatamente. São os desencarnados é que vão trazer o ensinamento, o remédio. Porque só eles realmente têm o entendimento do estado daquele espírito. Não é o encarnado que tem. O encarnado tem que estar apto a captar aquele ensinamento, aquele pensamento. Isso mesmo. Daí a seriedade. É por isso que a gente sempre lembrando que o encarnado vai fornecer forças vitais, reviviscência animalizadas, que é o fluido vital. Isso. Por que ele precisa do encarnado? Por causa do que a Helena está falando aí. Precisa do encarnado, eles ainda precisam desse fluido animalizado, que só o encarnado tem. Exatamente, só o encarnado tem. Então, a gente segue aí no poder fluídico da prece. Né? A gente vai lembrar lá o capítulo 19 do Evangelho. Veio para a gente, Soli, dá sequência isso aí? Da sequência, não é consequência, da sequência. Tem uma fala aqui de Mesmer, né? Através do médium Albert, que fala assim, a vontade, fala de Mesmer, a vontade muitas vezes foi mal compreendida. Os médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que por si mesmos nada pode. Isso é lindo. Do próprio Mesmer falar isso. Aí vem o magnetizador, infelizmente, achar que sozinho... Que está fazendo a mágica, né? Exatamente. Né? Por que esse texto é importante quando fala aqui curador? Porque a cura da alma. Então, não estamos falando da cura, só o passe de cura da doença física. Não, quem que se cura primeiro é a alma. Então, esses espíritos que ali estão precisam curar a alma. Cura pelo espírito, né? Então, nesse sentido todo amplo e geral desse entendimento. Aí a gente vai entrar no outro texto do Memória, né, Sueli? Isso. A gente vai entrar agora nos outros trabalhadores, né? As outras categorias que cada um tem uma função. E aí ele vai falar no livro, né? Vai estar assim. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Então, tem todo um contexto, a gente vai vendo que você não vai estar numa desobsessão assim, vou lá para dialogar. Não é isso não. Tem um trabalho de toda uma equipe, instrumento, você vê que tem material científico que vai focalizar nesses trabalhadores, nesses sofredores, então tem toda uma equipe para cada um com a sua função.
O médico-chefe do Hospital Maria de Nazaré é o Teócrito, a gente já está íntimo dele, né? Ainda temos... A Mari está apaixonada pelo Alceu e o Romeu e Alceste. Eu sou, Romeu e Alceste. Eu já tenho uma simpatia por Teócrito, porque eu turbante dele. Eu também tenho, né? Mas lá, nesse trabalho específico aí, é Romeu e Alceste. É verdade. Olha, tem uma amiga aí falando. Do pessoal do Seja. Do Seja de Viena. Eles, bom dia, gente. Botei novamente. Aí ele falou em alemão, a gente entende bem, né? Obrigada, querida. Muito bem. Então, Teócrito. Tem também, então, os médicos, os enfermeiros, eles já se achavam apostos para junto dos médios, quer do lado dos enfermos. Então, eles estão trabalhando nos dois campos, para ajudar a auxiliar para quem trabalha. Ele continua assim no livro. Os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, trazem as forças de que dispunham, em verdade, não as lanças que nas suas mãos não imprimiam violências, mas nas mentes rigorosamente moldado nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador do posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada como rezavam os métodos da iniciação. Eu vou só voltar um pouquinho ali nos lanceiros. A gente vê que esses lanceiros eram, na sua maioria, hindus. E para a gente entender que os hindus já vieram lá, tão importante trabalho lá de Capela, já vieram trabalhar já vieram aqui para o planeta Terra com uma missão importante. Eles são austeros, eles são muito ligados à espiritualidade, então eles têm um trabalho intenso, e eles trabalham muito como lanceiros, e tem lança mesmo, se tiver a necessidade, eles vão, mas a proposta aqui que eles estão ali no trabalho é devido ao seu comportamento rígido, o comportamento disciplinador, o comportamento sério. Então, eles têm essa postura e vão para lá com essa função também, de ser o disciplinador, de ter o pensamento focado. Isso faz uma diferença nesse muito tratamento, grande. Que cada um tem uma função. Tanto que eles colocam lá, não é a lança que ele vai usar, é o pensamento. É o pensamento. Muito interessante. Porque lá, quando eles vêm trazendo esses suicidas lá nas cavernas, eles precisam eventualmente usar a lança para afastar os obsessores, não é isso? Mas eles têm uma outra função. O Camilo fala sobre isso. Inclusive, vamos lembrar, aqueles 7 meses que Camilo ficou na rua após o suicídio, que ele ainda não sabia o que tinha acontecido. Para ele tinha sobrevivido, ele apenas tinha tentado. Quando ele vê uma turma que convida ele para ir para um lado, e o grupo da equipe de Maria de Nazaré, que vai recolher, ele estava na posição de ser recolhido, senão ele não seria. O que ele relata? Ele relata que os lanceiros, com as lanças, ele relata que a lança, esse lanceiro, ele acicatava ele com essa lança. Mas era para quê? Para ele prestar atenção neles e não no outro grupo. Aí ele diz que quando o lanceiro espeta ele com a lança, o que ele faz? Ele olha para o grupo, aí ele vê uma flâmula lá na lança dele escrito Legião de Maria de Nazaré, luminoso. Ele diz que de forma fluorescente, aquilo chamou a atenção dele. Então, olha a intenção, olha o poder do pensamento desses lanceiros. Forçou o pensamento, usou o material, porque ele ainda estava materializado, precisava. A lança meio que acicatou, aí chamou a atenção dele. Aí ele voltou. É a mesma coisa quando você deixa a pessoa errar por omissão. Não pode ser omisso, não. A gente tem que ir lá, chamar, conversar. Quem sabe nessa conversa você desperta a pessoa para uma ideia que você às vezes, numa fila de banco, eu não gosto de conversar com ninguém, não. E, às vezes, uma pessoa, numa fila de um banco, você fala uma palavra, aquilo desperta uma pessoa.
Porém, você não pode ser omissa. Os lanceiros são essas pessoas que têm esse poder, não na lança, mas no pensamento, rigoroso, vigoroso, estimulador, motivador. Vamos lá, meu irmão, anda. Como diz Leon Denis, pé no chão e cabeça no céu. Esse é o papel desse lanceiro. Vamos continuar isso, Eli, por favor. Então, aí o papel do lanceiro, e agora a gente vai falar, tocou ao irmão Conde de Guzmán, levá-la a efeito. Quando os cômpares da terra, os auxiliares humanos, nem todos se encontram fielmente reunidos à hora aprazada, 3 ausentes do cumprimento do dever. Então, a gente vê assim, nesse resumo que a gente está fazendo aqui, do próprio livro, a gente vê que o Conde de Guzmán já foi Charles, né? A gente já sabe disso. Né? É o Charles. Né? Então, a gente já tem também... Já foi Sacarã, já foi o príncipe Sacarã, lá em Renúncia. Então, eles estão todos encadeados, né? Formando aquela família espiritual que vai auxiliando, né? A gente não pode ter dúvida disso, que a gente sempre tem, em diversas encarnações, a gente vem trazendo esses amigos espirituais que tentam o tempo todo nos elevar, né? Então, esse daí também vai trabalhar para a gente nesse trabalho. E agora, essa frasezinha que é para a gente acordar. 3 ausentes no cumprimento. Isso que eu ia falar. Fala sobre isso. Vai chegar aí. Exatamente. Olha que coisa séria, que quantas vezes, usando a palavra que o Manuel Filomeno de Miranda usa muito, os desculpismo, a gente vai saindo do projeto por nossa negligência e essa desculpismo. Hoje eu não posso, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu não posso. E aí, 3 ausentes do cumprimento do dever. É dever, foi acionado para você trabalhar e muitas vezes a gente recua ao dever. Você foi convocado, você foi convidado, você aceitou e faltou. E faltou. E olha só, e no Evangelho tem aí o texto, acho que é lá no Sedes Perfeitos, né, Amália? Ajuda a gente a achar aí, por favor. Do dever. O dever... Lição do dever, 17:7. Qual é? 17:7. 17. Dá uma lida aí para a gente. Não precisa ler tudo não, que ela é grande. Só para a gente... Isso aí, do Sedes Perfeito, 17:7. Isso mesmo. O dever. Isso. Quer que leia? Não precisa ler tudo, não, mas lê para a gente até o terceiro. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. É a nossa grande luta, né? Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Ótimo. O dever, só um pouquinho, só esse aqui, ó. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da sua mãe. Isso aqui é muito forte, né? O homem deve amar o dever
não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Esse é o né? médio, Muito profundo. Esse é o dever do médium. Esse é o dever do médium. Esse é por isso que a gente está, que Teóculo está falando aqui, né? Não, Teóculo não, aqui é o Conde de Gusmão, né? Conde de Gusmão. Por favor. Agora que então a gente viu que a gente está fugindo aí do nosso próprio dever, e aí a gente. E do nosso próprio vigor. E do nosso próprio vigor. Quando a Amália finalizou muito bem quando diz assim, né? Quando diz essa questão, que o dever ele vem para nosso próprio vigor, não é isso? Falou, peraí, lá no finalzinho ele fala assim, sabe? Rapidinho. Dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É isso que o dever faz com a gente, dar-nos o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, é interesse nosso cumprir o dever. 5 minutos para acabar. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, Sueli, marca aí onde nós paramos, todos nós, para ajudar, que ainda dá para a gente aproveitar esse conteúdo muito bem elaborado dentro do Memória do Suicida, bem elaborado, Memória do Suicida, lógico. Aí a gente faz ele semana que vem, tá? Aí a gente nesse 1.41, a gente vai pegando. Isso, boa. Aí a gente vai finalizando com essas respostas aqui que a gente ficou de falar, né? Do Lucas, o Rita. Quer ler para a gente? Isso aí. É o Lucas Evangelista de Souza, em Campo Alegre, Além Paraíba, Minas Gerais. E ele pergunta o seguinte: já ouvi falar de isolamento do médium na hora do trabalho no centro. Por que isso ocorre? Como acontece? Que métodos e meios são usados? O médium é informado sobre esse isolamento temporário ou permanente? Amália, pode começar com você. Que tipo de isolamento vai ser? Né? Porque a gente sabe que o isolamento ele não faz parte do contexto, porque é até perigoso. Mas existe uma necessidade, por exemplo, né? Vou usar até da nossa casa. Né? O Altivo, quando trabalhava sozinho na mediunidade, quando ele começou a casa a encher muito, ele trabalhava lá, sempre trabalhou junto, né? Ele trabalhava no salão. Então, quando começou a encher muito o salão, ele foi orientado a sair, aí fazer o trabalho lá a gente chama de apartamento, porque ele era sozinho naquele trabalho. Porque hoje tem uma equipe que não trabalha mais sozinho. Não tem ninguém isolado para fazer trabalho. Né? Tem a equipe de trabalhadores da mediunidade na psicografia. Né, Helena? Então, mas teve um momento em que... Por que ele precisou sair e se isolar? Porque os pensamentos de quem chegava, da multidão, atrapalhavam ele. Mas não é porque ele era especial ou qualquer coisa dessa, não. Por isso tem que ver essa questão do isolamento, qual é a intenção mesmo. Por que é que aquele médium está se sentindo necessário de isolar? Porque não está no contexto do isolamento. Né? Exatamente. E uma coisa de isolamento que é só para ele se concentrar, né? Um trabalho que ele precisa fazer de se concentrar. Concentrou, ligou com seu guia, vamos na multidão trabalhar. Não é? Então é isso. Ele precisou fazer esse afastamento por conta dos pensamentos, né? Como o próprio Luiz uma vez falou, né? Com o nosso médium, né? Quem comentou isso comigo foi a Ana Paula, que quando ele adentra o salão para dar comunicação, ele se fixa no Dr. Herman, porque senão os pensamentos, chove pensamento, né? Pedido da comunicação que vai ser trazida. Então, ele tem que estar, né? Aí ele não está isolado, ele está isolado no pensamento dele ligado ao Dr. Herman, para ele poder fazer o trabalho.
Entendeu, querido? Espero que você tenha entendido. Outra coisa, rapidamente, existe esse isolamento necessário e existe um outro isolamento que é o médico, quando está atrapalhando no conjunto, os espíritos isolam ele. Quando a pessoa pensa assim, que vai chegar ali, eu vou trabalhar de qualquer jeito, você vai. Mas vai chegar um ponto que o diretor espiritual daquele trabalho, daquela sala, estou falando daquela sala porque na nossa casa tem várias salas. A casa que só tem uma sala é aquela sala. O médico, nós médicos, quando não queremos nos organizarmos, não queremos forçar uma disciplina, o espírito isola a gente. Esse isolamento espiritual é um outro tipo de isolamento. Esse isolamento ele é temporário, porque se o médico quisesse, às vezes uma fase difícil, uma situação, ele é isolado, mas não é abandonado. Ele é chamado novamente, estou falando pela espiritualidade. Tem casos onde tem que ter o isolamento da própria administração da sala. Dependendo do comportamento do médium, ele não pode se comportar do jeito que ele quiser num grupo onde ele é, às vezes, o único elemento que está arrumando confusão. O dirigente encarnado pode pedir àquele médium para se afastar daquela hora ali. Eu já passei por essa questão, enquanto dirigente de sala, que eu pedi o médium. Naquele momento ele estava desarmonizado, décimo, aí eu pedi para ele sentar, que é uma sala, tem a mesa com os médios e tem uns bancos assim. Eu pedi para ele sentar, senta aí, meu amigo, você vai refrescar as suas ideias. Então, tem esse tipo de isolamento. Tem um isolamento que o médium se afasta da casa. Por quê? Esgota as possibilidades dele ser um elemento multiplicador. Como a gente tem vários ângulos, né? Vários ângulos. Como a gente tem visto médium que fala, não, eu não quero, eu não estou gostando, mas ele não sabe que muitas das vezes os benfeitores já usaram vários recursos para isolá-lo e voltar com ele, isolar e voltar com ele. Mas quanto do abandono? Porque existe o que não é, porque é permanente mesmo, deixa para a próxima existência. Gente, a gente depois pode até voltar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, muito necessário, que o Lucas trouxe. Oi, Cristina, um momentinho só, por favor. Abro já para todo mundo, tá certo? 2 segundinhos. Tá. Oi, desculpa, é que eu estou numa sala e noutra. Eu entrei só para falar uma coisa. Primeiro, bom dia. Eu não sei qual é o livro do Chico, com o André Luiz, que é uma média isolada na sala, na mesa mediúnica, porque antes de sair, ela está... O termo que André Luiz usa é o seguinte: está empampuzada de sopa. Ela tomou uns 2 pratos de sopa, tá? Que é sopa só. Então. E o pessoal teve que dar uma isolada. Ô, Tavares, vamos pedir ao público para ajudar a gente a localizar. Eu não estou lembrando desse fato. Vamos pedir ao público para ajudar a gente, que isso é muito interessante, muito importante, tá? Para o dia a dia do trabalho da casa, essa informação. Se não me falha a velha memória, no livro, nos domínios da mediunidade. Mas eu vou entrar numa sala agora, depois a gente vê. Que possivelmente vai me dizer o livro. Aí ótimo, eu passo para você. Traz para a gente. Mas a média ela foi isolada justamente por quando o médium não está em condição física, né? Está empanturrado. Isso mesmo. E tem muitos exemplos com isso, né? Tem muitos exemplos. Mas esse fumante também, né? Fumante também. Fumante, às vezes, o álcool. Aqui no pronto-socorro... A própria postura mental, né? Desculpa, aqui no pronto-socorro, a gente sempre pede ao médico que, quando não esteja bem, se torne paciente, né? Isso. Salão, olha... Estou precisando, hoje não dá para trabalhar, eu não estou bem. Muitas vezes não é nem negócio de comida, nem nada, é que você não está... Tic-teco resolveram brigar, né? Gente, então vamos para a prece para a gente poder encerrar, tá? Rita, Helena, eu só queria que você... É a Neide, acho que você conhece, Neide Moraes, Fabris. Tá? Porque ela dirigiu direto para você. Helena, se possível, eu gostaria que você me passasse, por favor, nomes dos alguns livros do Dr. Erma e Baltazar e Antônio de Aquino. Sim, tá bom. Mas depois... agora a gente vai escrever para ela, porque a gente vai ter que fazer a prece, né? A gente vai fazer uma lista de nomes e passar para ela, tá? Vários.
Tem vários. A gente vai listar. E aproveita que lá a nossa livraria está no Feirão do Livro, né? Aproveita que está com vários descontos lá, até de 40%. Então vamos lá, né, gente? Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em agradecimento a Jesus, a Maria de Nazaré, espírito responsável desse trabalho dessa manhã, a Leão Denis, patrono espiritual da nossa casa, toda a espiritualidade da Web Estação da Luz que nos sustenta e nos dá a oportunidade do trabalho. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã para esse estudo tão aprofundado que nos leva a melhorar cada vez mais o nosso trabalho enquanto médiuns, trabalhadores de uma casa espírita. Abençoa, Senhor, a toda essa equipe material e espiritual. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Maria de Nazaré, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.